Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, no oferecimento de Algás e Sebrae, está começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Eu confesso que hoje eu estou muito feliz, principalmente você, papai e mamãe. Vamos abordar hoje aqui com o nosso convidado, nosso querido Henrique Farias, advogado, que trata exatamente dos direitos, né, que o seu filho que tem o TEA, né, que é o transtorno espectro autista, né, quais são os direitos que a sociedade, que o governo oferta para ele e você de repente não está sabendo. Então isso tudinho a gente vai tratar com o nosso convidado aqui, não perca, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já! Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de tratar de um assunto muito bacana, muito importante. Eu digo sempre, o que é benéfico para a sociedade, vem sim sentar aqui e conversar com cada um de vocês. Eu estou tendo o prazer, e em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, estou tendo a satisfação de receber aqui o nosso querido Losine Henrique Gama Farias. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer a sua vinda, já perguntando, né, quem é Henrique Farias? Seja bem-vindo. Ô, meu irmão, muito obrigado. É um prazer enorme. E além o convite, que é fantástico, o seu programa é um programa visto por todos, né? Obrigado. Eu agradeço bastante o convite e quero fazer disso uma situação assim que possa mostrar para aqueles que assistem o seu programa, que eu sei que ele atinge uma grande camada, tá? Falar sobre essa questão do TEA, do transtorno do espectro autista, tá? Hoje, houveram muitas mudanças, entendeu? Houveram muitas mudanças. As mudanças, elas foram, assim, cada vez melhorando para os pais, porque a gente sabe que existia uma dificuldade enorme para buscar o direito do autista, certo? Principalmente na parte, Neto, que é você conseguir o direito daquela criança que está ali com os pais, que muitas vezes, eles não conseguem sair para o mercado de trabalho, porque o filho, dependendo do grau do autismo, ele não consegue trabalhar, porque ele precisa dar atenção ao seu filho. Eu tenho diversos casos que passaram lá pelo escritório e a gente precisou ajudar essa família e a gente sofria muito com relação a isso, porque a mãe não tinha como trabalhar. E muitas vezes são mães solteiras. E aí, como é que fica? Verdade. Situação chata danada, né? Então, assim, foi colocado para aqueles que não têm condições financeiras, certo? Foi dado a ele a condição de buscar que já a gente chama hoje, um BPC, tá? Que ele levam a lei do BPC, ela foi transformada na LOAS, que na realidade não é o nome em si, mas o nome BPC, tá? O benefício de prestação continuada. Uhum. E daí essas mães precisavam fechar o seu diagnóstico. E daí? Profissionais para isso, certo? Começou a aparecer
você vê que o número de pessoas que foram aparecendo com casos de autismo cresceu muito, entendeu? E pós-pandemia foi que cresceu ainda mais isso aí. Então o que acontece? É necessário que a gente faça, foi feito várias mudanças na lei, essas mudanças ocasionaram benefícios a essas mães. Hoje tem diversas mudanças que fizeram com que essas mães conseguissem fechar seus diagnósticos com seus filhos, porque na época não se tinha profissionais capazes de poder colocar aquilo ali, porque o cara não tinha um aba, o cara não tinha a especialização para dizer ali, o profissional não podia dizer, seu filho é autista. Existia essa dificuldade. Em 2012 foi, no caso, promulgada a Lei 12.764. Isso. E aí, assim como você acabou de falar, e aí eu até gostaria, doutor, que o senhor passasse para a gente como uma radiografia dessa lei, porque muitas vezes, né, a mãe, eu digo sempre que sempre sobra para a mãe, né? Foi um comentário muito pertinente quando você chegou, né, que o amor de mãe não tem igual, né? Não tem igual. Verdade. E aí essa lei 12.764 trouxe, claro, alguns benefícios. E aí eu já pergunto, doutor, o que é que a gente pode trazer de benefícios para aquela mãe que não sabe que porque você tem na saúde, você tem na educação, como você mesmo falou, né, no campo profissional, a gente vai debater, né, durante o programa esses campos, né, e aí eu queria ir lá para o lado da saúde, né, que muitas vezes ela não tem noção até onde o setor público, né, está aberto lá de coração para poder atender você e de repente você não sabe que existe essa lei que ampara, né, exatamente as questões do TEA. Passa para a gente mais ou menos um raio-x dessa lei, doutor. Olha só, essa lei que tem o nome da autora, né, que é a Berenice Piana, tá? Essa lei ela veio trazer justamente, em busca de causas dos autistas, foi buscar para eles a necessidade de amparar as pessoas que não podiam ir para o mercado de trabalho, como eu já falei, e precisava de alguma forma buscar um direito ou uma renda para poder conseguir ajudar seu filho ou se ajudar para que eles pudessem conseguir buscar recurso para dentro do seu lar. Então essa lei veio justamente para poder fazer isso, dar o direito à criança que tem o transtorno. A isso veio a medicina evoluindo. Veio vários, aí começou os psicólogos, os psiquiatras, entendeu? Precisa de toda uma equipe médica, é uma equipe médica para o tratamento da criança com o transtorno do espectro autista. Ele precisa de todo um tratamento, ele precisa de um fono, ele precisa de um ajudante de sala, tá? Que normalmente você vê nas escolas são obrigatórios eles terem um ajudante para que ele possa auxiliar essa criança do transtorno, certo? Porque ele tem várias situações dele, várias fases de sensibilidade. Tem uma situação bem interessante que, ao passar do tempo e estudando, e no meio do instituto em que eu trabalho, tá? Que é o Mundaca, que é uma referência hoje, porque ele trabalha com a cannabis medicinal, e a cannabis foi comprovada que ajuda bastante em todos os seus sintomas, melhora muito para a criança. Então o que acontece? Os médicos foram se especializando nisso, e aí toda uma equipe médica é preciso passar por ele para o tratamento dessa criança. O psicólogo é importante, o TO, é porque eles têm dificuldade da fala, eles têm dificuldades comportamentais, eles têm dificuldade em ficar parado, a inquietude. E o que eu achei interessante foi quando uma nutricionista lá do Instituto, ela veio falar da questão alimentar. É tão interessante que até o alimento que eles ingerem atrapalha no seu organismo, na sua forma de se comportar. O comportamento dele fica abalado quando ele consome comidas que têm baixo ou alto teor de esses processados,
entendeu? Eles têm que ter cuidado com relação a isso. Então, é uma equipe multidisciplinar que é necessário para isso. E uma mãe, quando ela não tem dinheiro, não tem condições financeiras a lidar com isso, o que é que acontece? Tem que recorrer ao Estado. E hoje a gente tem que agradecer aos parlamentares que têm contribuído com isso, verdade, entendeu? Tem virado a bandeira. Eu tenho o caso da Cibele Moura, que levantou a bandeira, o Leonan, deputado, entendeu? O Alexandre Aires também, meu amigo, e assim, levantou bastante essa bandeira. Então, o que acontece? Com a ajuda dos parlamentares e dos governantes, a gente consegue hoje ter sistemas especializados para levar essa mãe e essa criança a esse local para tratar seu filho. É uma dificuldade enorme. Com relação a isso. Então, os médicos hoje, eles conseguiram buscar estudo, aperfeiçoamento, para que pudesse tratar essa criança, porque lá atrás já existia o transtorno, só que ele não era diagnosticado dessa forma. Então, o que acontece? Ficava uma coisa, o que ele tem normalmente era distúrbio psicológico. O cara tinha um distúrbio psicológico, ele não tinha um diagnóstico, não tinha um tratamento para essa criança, para que ela pudesse ter a sua vida, entendeu? Normal, porque tem várias crianças que, pós-tratamento, elas conseguem. Tem um caso até interessante, Neto, que a gente veio acompanhando, a criança, ela se mutilava, entendeu? Ela se mutilava. Caramba! Ela se mutilava. E aí o que acontece? A mãe, já em estado psicológico bem abalado, o pai, enfermeiro, também abalado. O que acontece? Quando eles chegaram no instituto, houve a necessidade de tratar todos. A família estava doente. Por quê? Porque o estado em que o filho se encontrava era degradante. Quando eu fui lá chamado para ver esse caso, eu fiquei assim, eu saí de lá muito mal. Eu não conseguia almoçar. E outro detalhe, né? A sua situação é uma situação assim, interessante, porque se você se depara com um casal, com um problema, né, seríssimo, né, e ao mesmo tempo você tem filho. Isso. Então o sentimento, você começa a pensar, poxa, eu digo sempre que não tem amor maior no mundo do que pai e mãe. E o de mãe nem se fala, como eu falei no preâmbulo do programa. Verdade. Né? E aí, assim, eu tive o prazer de receber aqui a presidente da Associação das Mães dos Autistas. Entendi. Né? Esqueci até o nome dela agora, mas foi um bate-papo muito bacana. Né? Quem for lá no YouTube é só procurar, todos os programas da gente se fazem presente lá. E ela até falou, chorando aqui no nosso programa, é impressionante, todo mundo não tem noção o que a mãe passa. Porque o pai, eu diria que 80% larga a mãe sozinha com o filho. Vai embora, acha outra e tchau. Ali é um problema para ele em todos os aspectos, até financeiro. E ele não está disposto a isso. Exato. Então assim, eu fico analisando, até parabenizo você por esse depoimento. Porque, gente, olha, só sabe o que é. E outra, ela falou também uma coisa interessante. Nossos filhos não são doentes. Autismo não é uma doença, não, pelo amor de Deus. Exatamente. E o olhar do preconceito, isso é interessante até a gente abrir um debate aqui para o pessoal de casa. Isso. Às vezes a forma que nós olhamos para um autista já cria ali uma rejeição da sociedade que afeta o bichinho, o coitado. Lógico, a criança. A criança, ela sente. Lógico. Então assim, são situações, eu estou falando isso, porque certamente você deve receber isso tudo lá no seu escritório, né? Não, recebo. E outra coisa, a gente precisa ter cuidado, porque até na hora de você recepcionar, quando você vai atender a uma mãe ou uma família dessa, há necessidade de você ter um cuidado e um carinho especial. Eu tenho um caso bem interessante da minha filha. Minha filha, ela na escolinha, primeiro caso que aconteceu de chegar uma criança autista e ela está dentro de sala e ela veio, papai, tem um menino doente na minha sala. Falei, não, minha filha, ele não é doente. Ele
veio com a diferença, tá? Ele é uma pessoa que tem um grau de dificuldade de como se comunicar, mas ele não é doente, minha filha. E você tem que tratá-lo da mesma forma que você trata os outros coleguinhas. E daí o primeiro momento foi impactante para todos os colegas, todos os amiguinhos, tá? A criança era diferente daqueles outros e que precisava de um carinho especial. E não podia ser, o preconceito não poderia causar ali. Então os pais foram chamados e cada pai teve o cuidado de trabalhar isso. E aí, observando uma apresentação da minha filha, eu vi como todos os coleguinhas conseguiram colocar ele dentro de um grupo, colocou ele numa roda, e aí ele fez parte do jeito dele daquela apresentação. Então, assim, quando você vê pessoas, que eu já vi pessoas em restaurantes que maltratam uma criança com o transtorno. Então, assim, é necessário... Né? Discrimina, né? Então, é necessário que a gente entenda que ali é uma pessoa que tem, muitas vezes, o grau de inteligência deles é altíssimo. Perfeito. Entendeu? Concordo. Então, eles não são diferentes, tá? Eles são iguais. E precisa ser tratado com um certo carinho, um certo respeito, que as pessoas entendam e passe para os seus filhos para que não comece de casa o preconceito. Perfeito. Tá? Até a própria direção do colégio precisa ter a consciência e passar para os seus pares, para os professores, né, que existe uma... como tudo, né? A gente está falando da TEA, mas tem outras situações que precisam ter calma, paciência, porque cada ser humano é um universo diferente, né? Eu queria provocá-lo, e a gente vai para o café da Algás agora, certo. Já está prontinho ali. Eu queria provocá-lo da seguinte forma, e aí já provocando as pessoas de casa que passam por esse assunto, nessa provocação. Meu filho tem, né, o aspecto, né, o TEA. Certo. Fui fazer a matrícula e eu senti que o colégio não quis colocar meu filho lá. Juridicamente, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Porque eu digo sempre, não brinco com o sentimento de pai e mãe não, que é um amor infinito. Então, assim, juridicamente falando, após o intervalo, você vai passar para a gente de que forma você, papai e mamãe, que já passou por essa situação, vai intervir juridicamente daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de debater uma coisa muito importante para a sociedade, que é exatamente, né, as questões jurídicas, né, do TEA, né, que é o transtorno do aspecto autista. Estamos debatendo tudo isso e antes de irmos para o intervalo, eu questionei até o nosso jurídico que está aqui, né, o doutor Henrique Farias, exatamente sobre a rejeição de alguns colégios em detrimento da matrícula do meu filho. E aí isso cabe sim, né, algumas ações judiciais
para que possa proteger, como nós falamos no começo do programa, né? O TEA não é uma doença, isso aí é saber conviver. Uma situação que a gente abordou no final do primeiro bloco, doutor, juridicamente, o que é que aquele pai ou aquela mãe que nesse momento está assistindo e que passou, com certeza, já por uma situação como essa, qual é a ação que ela deve entrar, de que forma ela tem que intervir para mostrar o respeito, mostrar que do outro lado tem alguém que é diferente, mas não é doente. Enfim, passa para a gente o que é que deve ser feito numa situação como essa. Bem, pessoal, olha só. No momento que você vai numa escola e a escola rejeita o seu filho, porque normalmente eles são, assim, o jurídico deles passam que é o seguinte: coloque dificuldade para que a criança não consiga ser matriculada, porque ele sabe que aquela criança vai ser um custo a mais para a escola. Então o que acontece? Ele diz o seguinte: não, eu vou tentar de alguma forma, com jeito, rejeitar aquela criança. Então quando o pai sente isso, tá? Aí eu vou dizer duas situações. O pai, quando ele tem condições financeiras, busca um advogado especializado na causa e entra com mandado de segurança, e aí a escola é obrigada a aceitar o filho dentro daquela escola, o filho desse pai que sofreu essa situação. No caso da mãe ou do pai que não tem condições, o que é que ele tem que fazer? Ele vai buscar a defensoria pública, tá? E os defensores, a gente sabe que são capazes e eles vão atrás disso. E graças a Deus hoje eles fazem um trabalho maravilhoso com relação a isso, buscando medicamento, buscando uma série de causas para que garanta o direito do autista. Então você busca essa situação junto a eles e eles vão buscar o seu direito. E daí o que é que vai acontecer? A escola ela é obrigada a aceitar a criança como todas as outras, certo? Essa é a situação que ele precisa fazer. Tome atitude, seria mais ou menos isso, hein? Tome atitude. Não esqueça, não leve o não para casa. Isso. Não leve o não para casa. Seu filho é igual a qualquer outro. Você tem que entender, como o Neto falou aqui, não mexa com pai e mãe. Isso. Não mexa com pai e mãe. E eu me ponho muito na situação seguinte: eu tenho duas filhas, certo? Pequenas. A mais velha já está bem encaminhada e o meu filho também mais velho, mas as menores eu falo. As minhas duas menores, eu fico me colocando no lugar de um pai e de uma mãe que eu atendo lá no escritório. Eu sempre me coloco na condição deles. Porque assim, não é fácil, minha gente, não é fácil. Não é fácil um filho quando tem uma dificuldade motora, quando ele tem várias situações que precisam, por exemplo, como eu acabei de falar no começo, no primeiro bloco, eu falei que precisa de uma equipe multidisciplinar. Imagina uma mãe que precise estar um dia todo com uma criança num centro, certo, para tratar a sua criança. Então, assim, as escolas, os donos das suas escolas, eles precisam entender que está aumentando cada vez mais esses diagnósticos fechados. Então, eles não têm como mudar, não tem como correr. Eles precisam se adequar à nova realidade para que não aconteça uma chuva de processos e eles vão precisar entrar de qualquer jeito na marra, tá? Com relação a isso. Perfeito. E graças a Deus, toda a parte, hoje entendimentos de juízes, hoje os desembargadores, hoje a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos eles estão nessa luta. Então, é um processo que vai ser analisado com um carinho especial. Então, assim, não leve o não para casa. Continuo dizendo a vocês, não deixe o seu direito ser esvaído. De jeito nenhum. Vá lá e busque o seu direito. Esse exemplo que nós trouxemos aqui, né, principalmente para o lado, né, da educação, isso. No campo público, no caso eu levei meu filho, né, que tem o síndrome da TEA, e aí de repente eu precisei de um fonoaudiólogo, um psicólogo, é obrigação do poder público também ofertar via SUS esse atendimento, está dentro da lei também, 12764? Exatamente.
Hoje houve mudanças, certo? Houve mudanças que, por exemplo, uma das mudanças é que antigamente você precisava, para poder fechar o diagnóstico, você fechava o diagnóstico, mas, vamos lá, através se você precisava buscar um benefício para a criança, ele precisava estar sempre levando o diagnóstico, sempre levando um diagnóstico novo, sempre levando novos laudos. Hoje não. Fechou o diagnóstico, o cara está com o direito garantido, certo? Isso para tudo. As mães e pais que têm filhos autistas, eles já têm direito até buscar o carro PCD. Que legal, cara. Bom, estamos falando aqui do Neto boa. Alto, né? um programa que a gente trabalha em cima. Então isso aí é interessantíssimo. Então são benefícios que o poder público também oferta para a mãe. Para a mãe e para o pai, né? Isso. Então é importante, gostei disso aí, que não deixa de ser uma coisa interessante, porque um carro novo vai levar, vai buscar, é bom para o autista. Isso. Então, minha gente, olha, você que não está sabendo, é importante, né, o doutor Henrique passar isso aqui para a gente, você tem direito a comprar o carro pelo PCD. Né? Neto, o que é esse PCD? É uma composição, uma ferramenta de compra que você tem praticamente imposto zero. Você compra com a alíquota lá embaixo. Então, assim, é um carro, né, ele não é tão completo, mas que vai ofertar para você uma comodidade muito bacana. E eu juro a você, fiquei muito feliz, eu não sabia dessa situação. Muito bom. Tem muita coisa. A questão do imposto de renda, tá? A declaração, a isenção do imposto de renda, hoje é possível, porque houveram várias mudanças na lei. A lei foi se amoldando e foi se adequando ao passar do tempo. Então hoje você tem isenção do imposto de renda, que várias pessoas não sabem, tem o PCD, você tem... Aí voltando para aquela pergunta que você disse da escola pública, hoje o que acontece? Tanto a parte municipal como estadual, eles precisam se adequar a essa nova realidade. Porque o que acontece? O que reclamam bastante todos os pais e as mães é que o poder público ainda precisa capacitar pessoas para acompanhar na escola os filhos dos autistas, tá? Porque normalmente se coloca uma professora para acompanhar, mas essa professora ela não tem o traquejo para lidar com isso, a paciência, a sabedoria de lidar com a criança. Então, o poder público está se adequando a isso. O nosso prefeito, ele já saiu na frente com a clínica lá dos autistas, tá? Que está para ser inaugurada essa clínica, certo? Já vai dar o direito. O Estado já está buscando fazer isso também. Então, assim... tem clínicas com parcerias, como ainda não está adequado, com parcerias com o Estado e com o município, para dar esse direito. Escolas que são alocadas e preparadas para receber essas crianças, certo? E aí o que acontece? A gente sabe que o número é muito grande, né? Muito grande. O número de autistas é muito grande. Então, é necessário que o poder público olhe com maior carinho para que essas crianças se adequem e não deixem de estudar, não deixem de ter o seu direito garantido, não deixem de... Porque ali na escola ele está interagindo. Imagina uma criança dessa dentro de casa 24 horas. Vamos lembrar da pandemia. Você imagine uma criança que não vai à escola, que a mãe ali está diariamente, ou o pai, com aquela criança, passando por essas dificuldades e não tem o apoio do poder público. Então isso é muito difícil. Você fez uma comparação agora perfeita. É exatamente isso. Eu digo sempre o seguinte, eu vi um mundo guardado 2 anos. Né? Então, assim, nada mais eu aposto. Rapaz, isso aqui não vai acontecer. Eu não acredito mais. Tudo pode acontecer. Né? E aí, pegando esse seu gancho, eu queria ir para o mercado de trabalho, no tocante à lei de cotas. Isso. Né? Eu queria que você passasse para a gente como é que está essa questão também da profissional, né? As pessoas que têm o TEA, né? Em detrimento ao mercado de trabalho, a lei de cotas, como é que funciona para eles? Hoje é o seguinte, Neto, a lei de cota, ela cabe também para as pessoas que têm o TEA. Do mesmo jeito que existe para outras síndromes, outras doenças, outras patologias, tem para a pessoa que tem o TEA. É igualitário, certo?
a pessoa precisa estar lá dentro, eles são convidados, inclusive tem deputados que já têm dentro do seu gabinete pessoas com transtorno do espectro autista. Isso eu acho fantástico. Dando exemplo. Dando exemplo. Dando exemplo à população. Eu tenho uma pessoa lá dentro que trabalha comigo. Então, assim, e muitas faculdades já estão convidando, já estão contratando. Você vê nos supermercados. Então, hoje, há necessidade de colocar ele no mercado de trabalho. Entendeu? Porque, como a gente falou no começo, eles não são contaminados, vamos lá, não é uma pessoa contagiosa. Ele é uma pessoa que tem uma dificuldade, que quando ele consegue um tratamento, ele se torna uma pessoa igual às outras, ou até melhor. E talvez essa convivência do trabalho pode até criar um novo mundo para ele, né? Lógico. Existe algum benefício, doutor, em relação à empresa? Por exemplo, as empresas que absorvem esses profissionais, no caso que tem o TEA, né? Ela tem algum benefício a nível de imposto ou dessa cadeia aí? Olha, isso é uma discussão que ainda está correndo para que eles possam... Deficiente tem, isso. Deficiente tem. O autista está sendo mudado para que ele tenha também essa lei de incentivo. Isso, perfeito. Tá? Essa lei de incentivo ela está sendo mudada. A gente tem pessoas que trabalham muito e uma das pessoas assim que precisou sofrer na pele uma filha com Down, que foi o nosso grande jogador de futebol, certo? O Romário. Então ele trabalhou muito em cima disso aí, ele trabalha muito em cima disso aí. Então, às vezes, as pessoas precisam ter nas suas residências pessoas para que sintam, eu falo a nível de governantes, né? Que sintam na pele para que possa dar a devida importância a essas situações, essas síndromes e todas essas doenças que ocasionaram. E assim você vê pós-pandemia, o que ocorreu, como está o nível de pessoas buscando psicólogos, buscando psiquiatras, porque houve uma mudança drástica na população. Verdade. Entendeu? Deixou rastros, né? Exatamente. Deixou rastros positivos, né? Porque nós fizemos uma grande reflexão e podemos conhecer verdadeiramente o ser humano. Antigamente a gente não tinha tempo de conhecer o ser humano, né? E seus limites também, mas também deixou rastros extremamente negativos, né? Onde o medo impera, né? Onde eu digo sempre que essas questões do relacionamento, por exemplo, o encontro com Deus foi uma coisa que eu achei muito bacana. Muitas pessoas se aproximaram de Deus, né? E eu digo que a receita da família é se aproximar de Deus, ter tempo para Deus, tempo para ir a um culto, tempo para ir a uma missa. Voltem, pelo amor de Deus, voltem a praticar esse exercício, que é o exercício da fé. Você eu, né? Doutor Henrique, nós fomos criados dentro desse princípio. Por que não você não estender isso para o seu filho? Uma coisa tão bacana, tão boa, e a gente com um bate-papo desse tão legal, né? Exato. Trazendo uma comodidade jurídica para que você possa ter noção dos direitos e deveres que você tem. Então, assim, foi uma das coisas que eu achei, sabe, doutor Henrique, que foi o máximo. Foi o encontro de muitas pessoas com Deus. Isso aí eu digo a você, até porque eu milito, né, na Igreja Católica, e eu hoje eu vejo uma igreja bem diferente, de 4, 5 anos para cá, entendeu? Assim, é uma igreja sem muito julgamento, uma igreja que dobra o joelho para conversar com Deus. Isso resvala até nas crianças, né, que tem o TEA, não é isso? Lógico, porque tudo que você vai para a comunidade, que você vai para a sociedade, que você faz grupo, parte de grupo, você vê que na Igreja Católica, quando você faz parte de um grupo, de um TLC da vida, certo? Um encontro de casais, tudo que você faz, que você junta exemplos, que você pode olhar com exemplos salutares, que você pode dizer assim, cara, como é interessante quando tem encontro de casais, o cara diz, rapaz, como é interessante como ele trata a esposa, como a esposa trata ele, como eu posso mudar, como eu posso me identificar dentro daquilo ali e ser um homem melhor. Eu sou espírita e assim, eu parabenizo ao Vitor, que é do nosso lar,
através de um juiz federal, Dr. Fellini, ele tem um caso na família, e aí o que acontece? Fez até 2 livros falando sobre o autismo, e eles estão preparando todo um aparato para o autista poder ser atendido, para ajudar ao poder público, para atender a comunidade ali. Então, assim, como o Neto falou, foi muito interessante. Talvez Deus mostrou nessa pandemia que nós somos iguais. Que ninguém, porque todo mundo, com dinheiro ou sem dinheiro, não escapou. Verdade. Não escapou. Foi todo mundo pro mesmo barco. Todo mundo foi pro mesmo barco. É. O cara que saiu da pandemia, ele saiu o seguinte, ele podia ser milionário, ele morria. Ele podia ser pobre e ele morria. É como o mais rico do cemitério, né? Que adianta? Você é o mais rico do cemitério. Exatamente. E tem gente que briga no Parque das Flores, colocar o túmulo lá perto da pista, como sendo um negócio da fantástico. China. Eu digo, não, o meu boto lá atrás de um muro, não tem problema não. Né? Doutor Henrique, eu quero agradecer, né, a sua vinda aqui no nosso espaço, dizer que é o primeiro de muitos, eu faço questão de tê-lo aqui, para conversar com o pessoal de casa, né? E eu gostaria de encerrar o nosso programa, o senhor olhando para essa câmera número 4, aqui, conversando com aquele pai, aquela mãe que nesse momento está angustiada, né, buscando direitos e obrigações que não chegam até ele, né, e o senhor com a experiência lá do seu escritório, né, de coisas que aparecem lá com esse quesito que debatemos no programa de hoje, eu queria que o senhor passasse uma mensagem, né, de conforto, uma mensagem de solidariedade, né, para que vocês possam ter a certeza que o programa Neto Alto estará sempre à disposição de vocês, né, para que a gente possa trazer profissionais como o doutor Henrique Farias, né, que largou o seu trabalho para vir conversar com cada um de vocês, tá certo? Câmara número 4. Pessoal, pais e mães, e eu ainda digo mais, normalmente, como o Neto falou no começo, muitos pais, por falta de paciência, de tolerância com o filho ou com a filha que tem o transtorno, eles largam, é mais fácil pular do problema. E a mãe termina ficando sozinho com essa carga, com essa dificuldade. E aí se torna bem pior para ela, porque ela está só. Então, existem vários direitos, existem várias situações que você pode buscar para poder lhe auxiliar. Você tem o poder público para marchar junto com vocês, para buscar isso. Não esmoreça, não ache que seu filho é diferente dos outros. Pelo contrário, a criança com o transtorno, eles são carinhosos, eles são diferentes demais, eles são especiais. São crianças especiais, que faz muitas vezes que a mãe pare um pouco, o pai, que muitas vezes dizia que não tinha tempo, ele vai buscar o tempo, porque como o Neto falou, não mexa com pai e mãe, não. Sentimento, não. Então essas pessoas que, como foi dito, busque a Deus, tenha força, tenha fé, vença, seu filho pode sim, aqueles que têm maiores dificuldades, eles podem melhorar, eles podem, vamos lá, ser tratado da melhor maneira possível, entendeu? E busque os seus direitos. Não esmoreça, não baixe a cabeça, entendeu? Tenha fé, vá às comunidades, às igrejas hoje, qualquer que seja elas, igrejas católicas, os templos espíritas, os evangélicos, eles têm comunidades que estão buscando isso, porque é uma causa assim, que me tocou bastante. Eu fui me especializar nisso, para que pudesse ajudar de alguma forma uma mãe ou um pai. Para vocês entenderem, para encerrar a minha fala, vocês conseguem até diminuir o seu horário, a sua carga de trabalho, já existe esse direito. Então, assim, busquem os seus direitos, não esmoreçam. É esse recado que eu tenho a dar a vocês. Perfeito. Aqui. E pegando esse gancho, qual é o telefone que a gente pode dar, né, do escritório jurídico do doutor Henrique Farias, para que você que tem alguma dúvida,
né, que está angustiado, alguém não está tratando a contento, né, o que você espera que seja contento, dá uma ligadinha, escuta o nosso convidado aqui, né, o advogado Henrique Farias, para que ele possa orientar, né, vá lá tomar um cafezinho lá no escritório dele, enfim, ele está aqui para estender a mão para cada um de vocês. Qual é o número do telefone? Olha só, 99190 3334. Como é fácil. Tá? O direção, bota aí embaixo, por gentileza, 99190 3334. Facinho, dá uma ligada e seja feliz e conte sempre com o espaço aqui, tá certo? Doutor Henrique Farias, muito obrigado. Eu quero, em nome de mais uma vez, todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda aqui no nosso espaço. Como eu falei, a primeira de várias. Você vai bater papo aqui com a gente sobre vários assuntos, tá? Isso. E, claro, faça sempre dessa cadeira aqui, dessa poltrona, a sua verdadeira tribuna, irmão. Rapaz, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Você é um cara que consegue, com esse programa, tocar e trabalhar vários assuntos e explicar à sociedade os seus direitos, o que você pode, como você comprar um carro, como você fazer várias situações que você aborda aqui para a sociedade. Então, parabéns a você também pelo programa e eu fico lisonjeado de ter sido convidado e na hora que você precisar, estou às ordens. Será sempre um prazer, tá certo? Tá, joé. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem um apoio cultural do Sebrae. Se você está na contramão, né, do verdadeiro empresário, ainda tá com Neto, meu cheque especial está estourado, olha, meu estoque está todo arrebentado, gastei tudo, enfim, calma. Amanhã dá um pulinho no Sebrae, procura um consultor do Sebrae e retrata para ele toda a diversidade que você vem passando. Eu não tenho dúvida que ele vai, para cada problema, achar uma grande solução e você vai pegar a sua empresa, que outrora estava totalmente desgovernada, colocar novamente na cabeceira da pista e voltar a voar. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá certo? Rapidinho, uma notícia bacana também. Meu convidado aqui, Henrique Farias, você como é um advogado, eu tenho uma grande notícia da Algás. Você, meu amigo e minha amiga que está rodando em Maceió, que faz Uber, taxista, vai levar o turista para Maragogi e que está reclamando que está gastando muito combustível, usa os produtos da Algás, coloca um kit GNV e usa o gás natural da Algás, que é coisa da gente aqui, sabe, doutor Henrique? Coisa bacana, oferecendo para todos vocês até 45% de economicidade. Sabe por quê? Porque com Algás você faz muito mais, gastando muito menos. Tá certo, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino, lá do Cada Minuto, como também Carlos Diego, aqui da Casa de Reis Filmes, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu! Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae,